Bem-vindos ao Descubra Comigo e hoje você vai conhecer um lugar que é encantador, tanto da parte da arquitetura como também da cultura e arte. Teatro Olímpico de Vicenza. Vem descobrir comigo. Hoje eu vou apresentar para vocês o Teatro Olímpico de Vicenza, um teatro que foi arquitetado, planejado, por Andrea Palladio. Mas quem vai me ajudar a contar essa história é a Márcia que é guia, e ela acompanha também os brasileiros, os turistas aqui em Vicenza. Ela mora aqui e ela vai me contar, vai me explicar um pouco mais sobre esse lugar maravilhoso. Márcia, um patrimônio histórico, não é mesmo? Um patrimônio histórico, José. Olá pessoal, eu me chamo Márcia e vou acompanhar o José e vocês por Vicenza. Estamos na região Vêneto, nordeste da Itália. Márcia, você acompanha muitos brasileiros que vêm aqui, que gostam de saber um pouco mais sobre essa história? Sim, eu acompanho muitos brasileiros de todas as partes do Brasil que fazem uma parada em Vicenza para conhecer essa belíssima cidade que é muito ligada à história de Andrea Palladio, arquiteto, famoso arquiteto que nasceu em 1508, não nasceu nessa cidade, nasceu em Pádua, mas muito jovem veio morar aqui. E teve a sorte, a fortuna de conhecer pessoas importantes na cidade, e essas pessoas fizeram ele estudar a arte grego-romana, arte clássica antiga, e que fez toda a sua vida ser transformada. Mas Andrea Palladio, ele tinha algo a mais, ele era um gênio da arquitetura. E este gênio da arquitetura dedicou a esta maravilhosa cidade tantas obras. Uma delas é o Teatro Olímpico. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a obra deste gênio, esse teatro maravilhoso. Vamos entrar agora e vocês vão ver que é algo maravilhoso. É de deixar a gente realmente com a boca aberta, não é mesmo, Márcia? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Estamos começando, passando esse corredor, a próxima porta que nós vamos entrar, é o espaço onde tem o primeiro contato, com essa beleza desse teatro. Vocês podem ver a decoração. Márcia, agora uma curiosidade. Por que esse nome Teatro Olímpico? De onde vem esse nome? E me fala um pouco dessa história. Teatro Olímpico vem do nome Academia Olímpica. E a Academia Olímpica o que era? Era um centro de estudos de literatura, de música, da época greco-romana, época clássica. Por quê? Porque Andrea Palladio, com todo o grupo a que ele teve contato, estudavam e incentivavam a divulgação dessa cultura. Por isso o nome Olímpico. Teatro Olímpico. Então quer dizer que essa ideia, de fazer esse teatro aqui, eles pensaram, tiveram a ideia e aí depois Andrea Palladio começou a arquitetar, planejar tudo isso. E não foi fácil, não foi uma construção, foi um período longo aí para a construção, Guarda, o que acontece? Como eu falei, Palladio nasceu em 1508, ok? Mas ele começou a ter o seu nome, dizemos, de ficar famoso como arquiteto em 1545. 1540, 1545. E este teatro aqui foi construído em 1580, o ano da sua morte. É triste dizer, mas não viu o teatro ficar pronto.
Era um sonho deste grupo. Por quê? Porque teatro naquela época não era um teatro fixo, era um teatro itinerante. Então, este é o primeiro teatro coberto, um espaço, o teatro mais antigo que nós temos na história. E, Márcia, olha o seguinte, a gente percebe, né, que para poder planejar, para poder fazer, né, toda essa geometria aqui do teatro, depois até a gente vai ver lá dentro, André se inspirou bastante nos teatros romanos, né? Com certeza, greco-romano, com certeza. Eles queriam que a pessoa que participasse aqui sentisse como fosse naquele período. A perspectiva que ele usou, que nós vamos ver agora dentro, faz a pessoa sentir como se fosse dentro da própria história, da narração, da peça de teatro que está acontecendo. Não só como uma simples vista, não? Porque quando você está num teatro que não tem uma decoração, você tem uma certa distância. Aqui você tem uma aproximação total. E, logicamente, o modelo que ele adotou foi de um modelo de teatro greco-romano. Esse teatro foi feito de forma, vocês vão ver como tem muitas figuras, que é aquela ideia própria de Andrea Palladio, porque ele tinha a cultura iluminista e recordar completamente esta cultura greco-romana. Vocês podem ver na frente o que eles usaram e, indo mais para a direita, nós vamos ver a proporção deste teatro. Por quê? É esse o segredo, um dos segredos do teatro e uma das genialidades de Palladio. Não parece que tem poucos metros, mas tem uma perspectiva tremendamente longa, ok? Exato. Esse teatro qua, em poucas palavras, o que nós podemos dizer? O que Andrea Palladio projetou deste teatro? Ele projetou a parte das arquibancadas, que vocês podem ver que é tudo em madeira, ok? Todas as esculturas e o palco em retangular. Quando a gente entra aqui, não tem como não se emocionar, né? Tem essa perspectiva que a gente olha e dá essa impressão que é um lugar, né? Que a cidade ideal que a gente fala, né? Que se fala. E é maravilhoso. E a gente percebe aqui essa questão mesmo que você falou dos romanos, né? Aquela ideia do romano, do grego, né? Porque justamente teatro olímpico, como você explicou, de onde surgiu, de onde veio aquele nome. Uma curiosidade, Márcia, como você disse, Palladio, ele projetou, né, aqui nessas arquibancadas aqui, porém a gente percebia que o prédio era um pouco, a gente fala em italiano, schiacciato, né, era muito estreito. E aí tem toda uma geometria, né, que ele né, planejou, ele organizou justamente por causa do prédio, né, para poder economizar, né, e também para poder, de uma maneira que pudesse economizar e que pudesse ser útil, né, funcional como é até hoje, né? Com certeza, José, é isso mesmo a tua ideia, dar essa proporção de grandeza, mas na verdade num pequeno espaço. Sabendo que isto aqui era um lugar onde eles depositavam armamentos, né? Então foi transformado em um teatro fixo, coberto, que é aquilo que é importante. Vicenza é uma cidade patrimônio histórico da Unesco, uma cidade maravilhosa, mas que também acolhe os turistas, e isso faz toda a diferença. E um território che è bellissimo. Assessore, è un territorio stupendo e l'accoglienza però che fa tutta la differenza, vero? Sì, Vicenza è un piccolo Vicenza é uma pequena joia, não só do Vêneto, mas de toda a Itália, terra de Andrea Palladio, um dos arquitetos mais copiados no mundo. Terra de acolhimento. Em Vicenza temos um turismo de proximidade. As pessoas podem encontrar cultura através das 52 vilas vênetas espalhadas pela província. Um centro histórico muito bonito, o Teatro Olímpico, a Basílica Palladiana, os museus e ruas que ajudam a recordar a nossa história. E, claro, uma excelente gastronomia, uma hospitalidade
que te faz sentir em casa. Não é só um lugar de cultura e história, mas também terra de grandes empreendedores. Trabalhamos muito e exportamos o Made in Italy para todo o mundo. Ela me diz ainda que os turistas brasileiros em Vicenza são sempre muito bem-vindos, que pode vir sem pressa e você vai ficar sempre com vontade de retornar.